Nesse vídeo eu vou te ensinar como controlar as demandas da sua equipe de tráfego dentro do ClickUp. E antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o like, porque eu sei que no final tu vai esquecer. Então, para a gente fazer o controle das demandas da equipe, né, e para a gente delegar e não delargar, a gente tem que fazer a conferência de algumas tarefas depois. Então, aqui eu vou te explicar o passo a passo para criar o quadro no ClickUp, quais são as informações que você tem que observar e como fazer o controle posteriormente. Então, vem para a tela comigo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma nova lista totalmente do zero. Então, a gente vem aqui no ClickUp, vai criar uma lista. Eu gosto sempre de nomear assim, demandas do setor de tráfego. Então, ok, a gente tem uma nova lista, ela está totalmente em branco e não tem nenhuma informação. O que é a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu crio uma lista? Definir os status que a gente vai usar. Então, a gente vem aqui, configurações da lista e lista os status. Então, aqui a gente tem alguns que já estão fixos no espaço, mas a gente pode usar personalizados também. Normalmente, o que eu faço? Coloco esse primeiro a fazer, coloco um status como fazendo, um status como revisão e um status como aprovação. E aqui que é o status mais importante, eu diria. Então, a fazer, fazendo, revisão, aprovação e posteriormente o concluído. A cor aqui, pode escolher a que te agrada mais. Então, vou botar aqui um amarelo, um laranja, que é como a gente mantém o padrão aqui dentro da DOM. Então, beleza, aplicar alterações. Então, a gente vê que o status aqui já mudou. Segunda coisa que a gente tem que fazer. Terceira, na verdade, né? Então, primeiro criar a lista. Segundo, mudar os status. É definir as colunas aqui que a gente quer observar. Então, eu seleciono sempre 5 colunas dentro do quadro de tráfego. Que é o quê? Data de vencimento, vai ser a primeira. Nível de autoridade, que vai ser uma lista suspensa. Então, nível de autoridade. Isso é muito importante na hora de a gente poder passar a tarefa para alguém, porque a pessoa ela vai saber se ela tem que enviar para a gente aprovar depois ou se ela pode dar como concluída a tarefa que eu subi. Então, nível de autoridade. Então, aqui a gente vai colocar como autoridade máxima. Mantenha informado. Comunique o pretendido. Então, a pessoa que eu subir a tarefa, ou ela vai ter um nível de autoridade máxima, que ela vai poder resolver sem passar nenhuma informação posteriormente para mim, ela vai ter a opção de me manter informado, ou ela vai ter que comunicar o que ela pretende fazer. Então, são 3 níveis aqui. Nível de autoridade, prioridade, então, qual que é a prioridade? Data de criação, data que a tarefa foi criada, né? Isso aqui vai puxar automático, e o responsável que vai fazer a tarefa. Então, depois que a gente seleciona essas 5 colunas, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro fazer o filtro por responsável e não por status, né? Vai depender de quadro para quadro, de setor para setor. Por exemplo, no setor de design, eu prefiro acompanhar os status. Dentro da parte de tráfego, eu prefiro acompanhar por responsável, porque a gente tem mais pessoas na equipe. Então, quando eu entro na reunião diária, por exemplo, eu já consigo ver todas as tarefas que cada um dos responsáveis tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Então, vou colocar aqui eu como responsável por 2, o Pedro por 2. Se a gente filtrar por status, todas as tarefas que estão a fazer, elas vão ficar juntas. Então, a gente pode, em algum momento, por exemplo, ter 10 tarefas aqui. Quando eu filtro por responsável, eu consigo controlar melhor. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho 2 tarefas aqui para serem feitas. O Pedro tem 2 tarefas aqui para serem feitas. Aí a gente pode definir outros critérios de ranqueamento aqui. Então, normalmente, o que eu faço?
Primeira divisão é sempre o responsável, então hoje a gente tem 6 gestores na equipe, vai aparecer os 6 responsáveis aqui. O segundo critério que eu gosto de classificar é sempre a data de vencimento, né? Então, se eu tenho uma tarefa para amanhã e uma para o dia 11, né? Eu gosto de classificar aqui sempre pela data de vencimento mais próxima. Então, ok, a gente criou uma lista, a gente selecionou os status, a gente definiu as colunas que a gente vai utilizar, a gente filtrou por responsável e aqui a gente tem a coluna mais importante desse quadro, que é o nível de autoridade. Então, por exemplo, eu vou subir uma demanda para um gestor. Como que eu gosto de nomear a tarefa? Sempre o nome do cliente, então eu aqui vou dar o exemplo, cliente Dom. Então, nome da tarefa inicia com o nome do cliente. Então, o gestor, de primeiro, ele já vai identificar qual que é o cliente que ele tem que fazer a tarefa. Depois eu vou botar uma breve descrição da tarefa. Então, enviar relatório para cliente. Normalmente, eu entro nessa tarefa e dou uma descrição um pouco maior. Então, vou botar cliente solicitou relatório do mês de outubro de 2024. Vamos dizer que tem um caso específico que o cliente solicitou um relatório no ano passado. Gerar, reportei e fazer uma planilha com todos os números do mês de outubro. Fazer uma planilha com todos os números principais métricas. Então, dando um exemplo, né? Coloco a tarefa, dou uma breve descrição dela e abro aqui um comentário falando mais a fundo para a pessoa também entender o que tem que ser feito, né? Não adianta a gente só jogar uma tarefa porque ninguém consegue ler a nossa mente. Então, o cliente solicitou o relatório do mês de outubro de 2024, gerar reportei, fazer uma planilha, enviar no grupo para o cliente. Então, aqui a gente descreve mais a fundo essa tarefa, o que tem que ser feito. Então, aqui a gente passou o prazo para o cliente, como por exemplo, sendo sexta-feira. Então, vou fazer o preenchimento aqui, sexta-feira, ok. Nível de autoridade. Então, o que é esse nível de autoridade? As duas principais opções que a gente mais vai usar é autoridade máxima e manter informado. Como que eu divido isso? Autoridade máxima. Se eu colocar como autoridade máxima, o gestor ele tem total liberdade para fazer a tarefa, pegar o que eu escrevi no comentário e já enviar para o cliente. Então, ele pode enviar para o cliente sem nenhum problema e pode dar a tarefa como concluída. Agora, se eu coloco o status como mantenha informado, o gestor, ele precisa colocar o status como aprovação, que inclusive até deu erro aqui, vou adicionar aqui o status de aprovação, salvar. Quando eu coloco manter informado, então essa tarefa ela precisa ir para aprovação. Por quê? Eu fui lá, solicitei alguma coisa, ele coloca como manter informado, então depois eu vou conferir se foi feito. Ele pode fazer, mas ele tem que me avisar que foi feito. Então ele tá aqui o status como mantenha informado. Quando tiver com esse status, ok, a gente vai definir prioridade também. Então urgente é algo para amanhã, para depois de amanhã. Aqui outros níveis de prioridade, caso o gestor tenha mais de uma tarefa acumulada, então se a pessoa está com 6 tarefas, qual que é a tarefa? 6 tarefas e 3 tarefas com o vencimento na mesma data. Dentre essas 3 tarefas, qual que tem maior prioridade, qual que tem menor prioridade? Então isso é importante a gente definir também. O data criado vai vir automático, o dia que a gente criou a tarefa aqui já vai puxar essa data de criação e o responsável aqui, para quem a gente criar, já vai puxar de maneira automática também. Então a gente tem o mantenha informado e comunique o pretendido. Nesse caso do comunique o pretendido, ele não pode enviar direto para o cliente, ele tem que anexar um comentário aqui dentro do ClickUp. Então se, por exemplo, eu coloquei o status aqui, comunique o pretendido. Ele tem que, relatórios foram gerados, vou enviar no grupo ainda hoje,
segue link para aprovação. Então, se eu colocar como comunica o pretendido, o gestor tem que escrever aqui para mim o que ele pretende fazer, o que ele pretende falar, que momento ele pretende enviar. Agora, o que a gente tem que fazer, tá? Para esses dois casos em específico, mantenha informado e comunique o pretendido. Então, depois de a gente definir os níveis de autoridade, o que a gente vai ter que fazer? Uma automação para quando o gestor colocar a tarefa como aprovação, essa tarefa que foi delegada com o status mantenha informado ou comunique o pretendido, retorne para mim. Então, saia da responsabilidade do gestor e retorne para mim. O que a gente vai fazer então? Automação, adicionar uma automação, alteração de status. Então, quando o status for, aqui, de qualquer status para aprovação, a gente vai alterar o responsável. E o responsável vai ficar como sendo eu, porque eu sou o head nesse caso. Então, ok, criei a automação, que eu gosto de nomear, né? Então, automação, retorno para o responsável quando o status for aprovação. Ok, então a gente acabou de criar uma automação de retorno para o responsável quando o status for como aprovação. Então, vou dar mais um exemplo aqui, tarefa 5. Digamos que eu acabei de subir essa tarefa para o Pedro, nosso cliente é a Boreal, que está gravando esse vídeo, e a gente tem que subir uma campanha de crescimento de base com o criativo novo que saiu no Instagram. Que de maneira bem descrita assim a tarefa. Data de vencimento. Então, digamos que eu joguei a data de vencimento aqui como dia 7 e o Pedro ele tem autoridade para fazer, mas eu quero saber se foi feito, quando foi feito, então eu coloco esse status aqui como mantém informado. Nível de prioridade, então aqui a gente vai selecionar algum deles caso tenha mais alguma tarefa. Data de criação, puxa automático, e aqui o responsável vai puxar automático porque eu adicionei a tarefa aqui no responsável como sendo o Pedro. Então foi lá, o Pedro chegou sexta-feira, ele fez a tarefa, ele subiu a campanha de crescimento de base, um criativo novo que saiu no Instagram. Normalmente na descrição eu selecionaria o link desse criativo, e ele foi lá, beleza, fez, colocou como aprovação. Colocou como aprovação, o ClickUp vai rodar a automação aqui, demora alguns segundos. E aqui vocês viram que a tarefa me puxou como responsável novamente. E o que eu gosto de fazer, né, toda manhã, quando eu vou conferir as demandas, tanto do quadro de tráfego, de design, de web design, eu faço esse filtro aqui, ó, dentro do ClickUp, de modo eu. Então, tudo que está na minha responsabilidade vai aparecer aqui. Então, eu centralizo, visualizo só as tarefas que estão como minha responsabilidade e beleza. Eu vou ver aqui, ó, o Pedro subiu campanha de crescimento de base com um criativo novo que saiu no Instagram. Legal. Provavelmente, como ele subiu na sexta, eu vou ver isso aqui na segunda-feira. Pô, ele fez a tarefa que eu pedi para ele. Então, eu vou lá e vou colocar como concluído. Se o status estivesse como autoridade máxima, o Pedro poderia fazer e simplesmente jogar como concluído. Mas isso é importante para quê? Para tarefas mais importantes, algo que a gente combinou com o cliente, repassou com o cliente, falou que iria ser feito em tal data e a gente quer manter o controle se foi feito ou não. Então, é dessa maneira que eu faço a gestão de demandas sazonais, né? Então não de campanha, não de otimização, perdão, então de demandas sazonais do setor de tráfego. E se tu gostou do vídeo, se ele te auxiliou de alguma forma, não se esquece de deixar o comentário, deixar o like e se inscrever no canal.